Estamos de volta com o ponto de conexão aqui na Rede RS. Hoje estamos falando sobre solidariedade. Atualmente no Brasil são mais de 897 mil ONGs, organizações não governamentais, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, de 2024-2025. Para falar sobre o assunto, estão comigo aqui esta noite Monique Pimentel, supervisora do Instituto Moinho Social. Também está conosco o Eduardo Scaravaglione, que é advogado, fotógrafo. Não colocaram aí, Eduardo, mas também a gente pode acrescentar músico também, roqueiro, guitarrista e diretor do Veteran Car Clube do Brasil, no Rio Grande do Sul. E completa a nossa mesa desta noite a Lisiane Botelho, que é coordenadora de aprendizagem da Fundação O Pão dos Pobres. No bloco anterior, nós começamos a falar da questão do Natal. Agora está chegando o Natal e aí a gente vê se intensificarem essas campanhas, apelando aí a caridade e também a solidariedade das pessoas. E tem muita iniciativa bacana acontecendo aí, que não deveriam acontecer só no Natal. A nossa proposta justamente é essa, que essas ações sejam prolongadas para o ano todo, né? Sejam estendidas para o ano todo. Mas temos uma que é tradicional no Natal e é bem conhecida, que são as cartinhas escritas pelas crianças com pedidos. Pedidos ao Papai Noel. A Monique já falou aqui de uma menina que pediu, por exemplo, um emprego e ganhou um emprego e hoje está muito feliz. Eu queria ouvir também da Lisiane, vocês também recebem cartinhas, têm cartinhas, e como é que são distribuídas essas cartinhas, Lisiane? Sim, é um momento bastante esperado pelas crianças lá da Fundação, né? Então, assim, são quase 600 cartinhas, em torno de 550, que são escritas pelas crianças que residem, né? Pelas crianças que estão residindo, né? Sim. Que estão acolhidas, e pelo projeto de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, lá, Educação Integral. Então, essas crianças, elas têm lá um momento, algumas tardes da semana, para escreverem as suas cartinhas e ficam lá, né, no nosso espaço lá que as pessoas podem retirar essas cartinhas para poder, né, enfim, fazer parte dessa história dessas crianças. Tu falasse em emprego lá, hoje eu entrei no nosso memorial, que é onde, né, estão as cartinhas lá, as pessoas chegam lá para buscar. E é cartinha mesmo, de papel. Cartinha de papel, não é? Ela não é digital, ela é de papel. As crianças escrevem, as que não conseguem escrever desenham, né? Sim. E tem inúmeros pedidos, né? E aqueles tradicionais, assim, né? É a bicicleta, é a bola, é o material escolar, né? Então a gente vê muito pedido de material escolar ali, né? Principalmente das crianças do serviço de convivência que estão, né, nas escolas ali no entorno e que querem um estojo novo. Esses dias eu li uma cartinha de uma criança que estava pedindo um caderno do Homem-Aranha, o estojo do Homem-Aranha, o lápis e a caneta do Homem-Aranha, né? Então, assim, puxa, né, o que é, né? Olha a ternura, né, desse pedido, né, e falando de educação também, né. Então é a bola, é a boneca, né, são sonhos que estão ali, né, são expectativas de o Papai Noel vir e trazer. E a gente tem a noite que é entregue e o dia, né, porque então a gente solicita as cartinhas, né, as crianças solicitam as cartinhas, as pessoas retiram essas cartinhas da Fundação e depois então elas podem... Quem retira, Lisiane? Empresas, pessoas físicas, né? Então a gente divulga nas redes sociais. Isso, qualquer pessoa pode, né, buscar pela Fundação. Claro, tem que ter um comprometimento. Claro, né? Lógico. Sim, porque, assim, infelizmente a gente às vezes acaba tendo situações não tão legais, assim, né? Tem pessoas que pegam as cartinhas e não vão levar o presente. Claro que a gente tem o nosso, né, nossa retaguarda ali, a gente tem que saber o que essas crianças estão pedindo para uma situação como essa, a gente poder dar, né? E nenhuma criança vai ficar sem presente. Sim, pois é, né? Seria muito então, assim, mas triste. Né, assim, a grande maioria, tudo sempre dá certo, então a gente organiza, né? Esse dia vai ser dia 18, né? Então, assim, inicia uma atividade já de manhã
cedo para as crianças o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, para as crianças do acolhimento com atividades recreativas, enfim. E à tarde chega o Papai Noel, né, ali para poder fazer a entrega do presente para essas crianças. E à noite a gente também tem uma celebração especial, que são para as crianças que residem no acolhimento institucional, que lá são as suas casas, né, com seus, né, educadores que estão lá presentes no dia a dia, vivendo, né, todas aquelas emoções que ali permanecem dentro das casas. E também é feito um jantar, né, esse ano, até onde eu sei, será hambúrguer. Eles não queriam o peru. E daí acho que vai ser uma noite de hambúrguer, alguma coisa assim. E vai um Papai Noel, né? Então a gente reúne todos esses presentes, a gente recebe e depois distribui. Que e bacana. É uma magia, né? É um encanto, é um momento realmente emocionante, é um momento de esperança, de amor, né? De ressignificar algumas histórias, né? Que talvez nunca tiveram, né? Assim. Então, é um momento bem especial, assim, é um dia especial. As cartinhas, elas... E essa é uma tradição muito antiga também lá no Pão, né? Eu me lembro disso há muitos anos, eu ouvi falar. Há muitos anos. Estou no Pão há 9 anos, né? Já estive na gestão das casas de acolhimento e já se fazia, né? Então, tradição, assim, é um momento importante, assim, porque é uma forma também da gente conectar, né, a sociedade com o nosso trabalho, né? E isso é legal, assim, porque ainda que a gente fale que é um espaço de proteção, né, que é um espaço que precisa ser zelado, enfim, mas é um espaço que a gente precisa também falar sobre ele, né? A gente precisa falar que existe ainda violência com as crianças e adolescentes do nosso estado, do nosso país, enfim, né? E por que está acontecendo isso? Por que essas crianças estão lá? Então, a gente precisa também levar, né, essas histórias, assim, e a gente poder, quem sabe, mudar, né? Ressignificar, transformar, né? Porque as crianças que estão ali, ou elas vão retornar para suas famílias, ou elas vão poder, né? Então, ter a possibilidade de serem adotadas, enfim, né? Por uma nova família, né? Alguém que consiga zelar e dar amor, né? Aquilo que uma criança realmente necessita, né? Então, é um momento importante. Eu acho que o Natal, ele tem uma simbologia, né? Para todos nós, né? Eu acho que essa época, ela tem isso mesmo, né? Então, a gente aproxima, assim, né? O Pão, por muito tempo, ele tem essa questão de somos um espaço de proteção, a gente não podia receber, né, pessoas, enfim. Mas as pessoas precisam ver o que a gente faz e às vezes eu escuto os parceiros chegando lá e isso não é incomum. Hoje eu estou na aprendizagem, eu recebo muitos parceiros constantemente e as pessoas quando entram na fundação, né, não sei se vocês, a Monique já esteve lá, mas quando entra e vê a transformação daquele pátio, é muitas vidas, assim, é criança, é jovem, é voluntário, né, são ações que acontecem ali o dia inteiro. Como você disse, né? Um prédio antigo, secular, mas muito vivo, né? Vibrante. Muito vivo, né? Ele é vibrante, né? Ele pulsa corações. Eu digo também assim, né? Eu saio de lá todos os dias, 6 horas da tarde, desligo a minha luz, desligo o meu computador e vou para casa. Mas quem está lá naquele prédio histórico, né? As luzes lá nunca se apagam, né? Porque sempre precisa ter aquela meia luz para atender aquele bebê da noite, aquele choro, né? Então, assim, a gente tem que pensar que lá tem. E as idades vão agora você falou bebês. Do acolhimento institucional, a gente tem desde bebezinhos, crianças muitas vezes que saem diretamente do hospital, né? E vão para lá. E até 18 anos, né? Então, com 18 anos, tem todo um preparo que a gente precisa. Que é, talvez, a fase mais importante da vida, né? Que é a formação, a preparação. E é a mais importante do acolhimento, né? Porque, da vida, né? Da vida deles, porque eles precisam sair. Mas quem dos nossos filhos sai pronto com 18 anos? Com 18 anos, exatamente, sai para o mundo. Então, a gente tem que trabalhar, fazer um trabalho, né? Porque, assim, o jovem, quando chega ali, um adolescente que está no acolhimento com 14, 15 anos... Ou ele vai retornar para a família, ou tem ali já, né, destinação de uma destituição, né, do poder familiar. Mas ser adotado, infelizmente, ela já não está mais, né, dentro
das preferências, será adotado nessa idade. Então a gente tem a promotora Sinara, que é uma grande parceira da Fundação Pão dos Pobres, vocês conhecem, né? Ela é atuante, assim, ela tem projetos incríveis para a causa, assim, dessa doação mais tardia, né? E é onde a gente faz diversas campanhas, uma delas o apadrinhamento, que talvez até, não sei se estava na nossa pauta, mas vou falar sobre ele. Não, mas vamos falar sim, o apadrinhamento infantil, né? O apadrinhamento das crianças, do acolhimento é extremamente importante. Também é um projeto, forma de solidariedade. E é uma forma de solidariedade, porque as crianças que estão lá, quando elas estão ali entre os seus 6 até os 6, 7 anos, existe uma perspectiva ou mais rápida dela voltar para a família, enfim, ou de ser né, adotada, enfim, né? E as crianças que não têm essa possibilidade, ficam. Então, assim, a legislação diz que, ok, elas têm que estar no espaço de proteção, mas elas também precisam ter um convívio familiar. E o acolhimento institucional, ele não garante isso da melhor forma, né? Porque, afinal, são 20 crianças em cada casa. Sim. Então, a gente tem esse programa do apadrinhamento afetivo, que ele é apadrinhamento afetivo, né? Ele não pede apadrinhamento financeiro, né? Então, as pessoas podem procurar pela Fundação Pão dos Pobres para poder apadrinhar algumas dessas crianças que estão lá, e realmente é dar afeto, é ter a disponibilidade, é participar de alguma reunião da escola, é poder ir lá fazer uma visita, é levar num teatro, é levar no cinema, é ter convívio com essas crianças que estão lá, porque elas moram lá e elas não podem ter essa visita da família muitas vezes, mas elas precisam ter uma convivência, né, mais familiar, mais individual, assim. Então, esse programa é um programa importante, ele é um programa próprio da Fundação, né, um projeto já criado há alguns anos e que a gente busca cada vez mais, assim, por pessoas que desejam realmente, né, fazer a diferença na vida dessas crianças. É muito importante, né, esse recado que você deixa aí, né, Lisiane, para as pessoas também se sensibilizarem e poderem ser solidárias também da forma que puderem, né? Como você diz, pegar uma criança, levar a um cinema, levar para um passeio no fim de semana, né? Isso aí pode ser muito bom, até às vezes muito melhor para quem faz a caridade do que para quem recebe. Monique, e as cartinhas de vocês, como é que funciona? As nossas cartinhas, elas são aclamadas, elas são pedidas lá dentro do hospital. A gente está vendo aí um card muito bacana que você nos enviou, né? Uma carta pode mudar um Natal inteiro. E aí, né, a gente adote uma cartinha e ajude a despertar sorrisos. Aí depois a gente vai ver alguns modelos de cartinhas. E aí a gente tem 3.500 cartinhas. 3.558 cartinhas esse ano. Exato. Eu recebi um olhar aqui porque é realmente muito desafiador, né? Que desafiador mesmo. A gente conseguiu chegar a 2.900 e alguma coisa o ano passado. Obviamente, a gente atende a todas as crianças que escrevem, sem dúvida. Nenhuma cartinha vai ficar sem. Não, ninguém fica sem. Resposta. Nem todas com o presente que era desejado. Muitas vezes uma bicicleta, daí algumas ganham as bicicletas. A gente tá vendo ali, né, Monique, as cartinhas. Isso. E algumas de casa de acolhimento pediram de onde vem as cartinhas, Monique? São dessas 25 instituições que a gente atende. Algumas, nesse ano, a gente tem 18 instituições. Essa aqui, por exemplo, é da CEDEL, que é da Comunidade Evangélica Luterana. Ali, eles fazem mais desenhos do que de fato escrevem a carta. Alguns resolvem contar de fato sobre a vida, né? Mas são pedidos assim do que eles querem ganhar, e é importante, né? É aquele momento que a gente sabe que as nossas crianças, elas esperam o ano inteiro, né? E são pedidos, às vezes, esses aqui que estão aparecendo, alguns são patinete, até porque as outras, elas já foram saindo, né? Foram adotadas mais rápido, algumas delas, as que os brinquedos são, ou que os presentes são mais simples, mas muitos deles são uma camiseta. Não é uma camiseta de time, não é uma camiseta especial. É uma camiseta e uma bermuda, um tênis. Eu peguei uma
cartinha que era um tênis branco e roxo. Branco e roxo. E aí um tênis, né? A minha sobrinha, não tem filho, mas a minha sobrinha, eu sei que o tênis é uma coisa cotidiana, ela sempre vai ter o tênis para ir para a escola. Então ela não vai pedir um tênis de Natal, a não ser que seja um tênis com rodinha, sei lá, uma coisa assim. Mas estão pedindo uma camiseta do Inter. Mas aqui é dessa forma. E a gente automatizou as cartinhas. Aí veio aquele olhar de gestão. Que fantástico, eu tô adorando. A gente... Estou vendo que vocês estão usando ali um método moderno. A gente sistematizou. Ali. O ano passado a gente fez as cartinhas físicas, né? E o trabalho foi muito grande. A gente foram 2.900. O volume tem que partir para isso aí mesmo. Né? Isso, e aí eu desafiei a equipe, olha, para o ano que vem tem que sistematizar, tem que fazer alguma coisa, claro. Isso aí, né? Não precisava ser um sistema que fosse caro para desenvolver. Eles conseguiram arrumar uma solução do Google, colocaram lá nas cartinhas digitalizadas, você vai ali, escolhe, coloca teu nome, teu e-mail, teu telefone, adota a tua cartinha, leva nos pontos de coleta, que são lá dentro do Hospital Meios de Evento. Algumas pessoas preferem contribuir via Pix, porque facilita. Tô longe do hospital, vou adotar essa cartinha e vou sinalizar que eu tô dando tantos reais para comprar o presente, a gente vai lá e faz a compra. Aí cada cartinha tem uma numeração ali, é isso? Tem um código. A pessoa escolhe pelo código. Escolhe, coloca o código que está no nome ali, E106, enfim, coloca o código e adota a cartinha, ela sai automaticamente dessa vitrine. Por isso que agora talvez tenham alguns brinquedos que ainda são mais caros, né, de fato. Porque isso pode acontecer mesmo, né? A pessoa não tem tempo, está viajando muito e tudo. Manda o Pix mas aí vocês vão ter que sair comprar o tênis branco e roxo. A gente está fazendo a compra, muitos dos pedidos, mas algumas coisas, mas quando é o Pix direcionado para a cartinha, a gente compra o que foi na cartinha. Né? Chegam pedidos de... pijama do Homem-Aranha. E aí, às vezes, a gente não encontra, mas a gente dá. Você tem uma equipe para sair comprar, fazer as compras. A gente tem uma equipe e muitos voluntários. Que são colaboradores do hospital, mas que são voluntários. Aí a gente, obviamente... Compra pela internet. Obviamente que a gente tem... toda a conta é do Hospital Meios de Evento, não entra na conta de funcionários, né? Claro. A gente faz a compra lá pelo Hospital Meios de Evento, mas o voluntário vai lá na loja escolher o presente que está na cartinha. E alguns presentes que são sem a destinação, alguns médicos, alguns pacientes querem contribuir com a campanha, mas não diretamente para uma cartinha. Aí a gente compra presentes muitas vezes mais genéricos. Bolas de vôlei, de futebol que eles gostam, bonecas. Os brinquedos mais pedidos. Isso, mas tem chegado bastante bicicleta. Eu estou bem contente esse ano. É bom, né? Para manter a saúde. Muitas pessoas... Sair um pouco das telas do computador. É bem importante. Pedalar, né? E tem pacientes da oncologia lá do Hospital Meios de Evento, né? São pacientes que estão fazendo um tratamento que é muito delicado. E nessas horas a gente começa a repensar a vida, né? Aí uma paciente até foi levar uma bicicleta essa semana lá. Ela era uma paciente de convênio, né? Uma paciente que nem a gente, que uma bicicleta é um valor significativo para a gente comprar. Mas ela me disse que era um momento que ela estava pensando tanto, repensando tanto a vida, que ela fez o esforço de comprar a bicicleta, né? Não foi ela não tem tantas condições a ponto de uma bicicleta não ser representativa, mas ela achou que valia a pena atender esse pedido. A gente sabe como é que é ganhar uma bicicleta quando é pequeno, ou ver uma criança ganhando uma bicicleta quando é pequeno, né? Então tá bem legal a campanha, ainda tá bastante desafiadora, né? Foram 3.558 que eu tô contando no risquinho, né? 58.
para a gente chegar à meta. Ainda não chegamos, mas a gente vai atender todo mundo. Estarão... Sim. E aí tem um dia para entrega, assim como lá no... O dia da entrega a gente vai estender, porque amanhã era o último dia para entregar. Ah, sim. Muita gente não conseguiu ainda fazer a entrega, já adotou a cartinha, mas ainda não. Mas vocês fazem tudo numa festa, numa ocasião? A gente faz diversas festas nas instituições. Com esse número não Muitas das instituições já fazem as festas, como o Pão dos Pobres já faz, o Renascer da Esperança, as ilhas. A gente vai, dia 18 a gente vai nas ilhas, mas a gente está com um cronograma. Muitos voluntários vão fazer a distribuição dos presentes. O nosso Papai Noel voluntário, que é uma pessoa cadeirante que adora fazer as ações nas instituições e é representativo também. Às vezes tem nas instituições crianças cadeirantes que nunca se enxergam, né? Exatamente. Então isso é bem importante, assim. É muito legal, é um momento muito legal. Todo mundo adora. A gente já tentou em um ano, o Instituto foi lançado em 2021, final de 2021. Primeiro ano eu fiz as cartinhas, né? A gente fez na equipe. Eu vi, nossa, mas é inviável, isso é muito operacional. Vamos fazer campanha de Natal sem cartinha. O hospital se revoltou contra mim. Não, a gente quer cartinha, a gente não quer doar brinquedos. E aí a gente voltou com as cartinhas e vai manter enquanto o Instituto estiver lá, vai manter cartinhas. O Veteran também distribui brinquedos, né, Eduardo? Quem sabe a ideia da cartinha aí? A gente, pois é, vocês falando assim, enfim, eu estou aqui com alegria ouvindo, né, as ações de vocês são muito legais, mas a gente tem ações assim que também, que não só de doação de alimentos, agasalhos, brinquedos, material escolar também, né, que é importante, mas a gente teve ações assim, que geram alegria, né? Então isso acho que também é importante. Por exemplo, quando a gente faz as exposições grandes nos nossos parceiros, que é o Total, tudo, isso é uma ideia que eu trouxe lá para o clube, a gente faz as visitas guiadas. Aí, nas visitas guiadas, eu disse, cara, vamos trazer escolas para cá, para criança, porque o antigo mobilismo, ele tem que ser renovado. Né? A paixão, né? E a gente observa isso quando vai na rua com um carro antigo, né? O antigo para mim é dos anos 70 para baixo. Tem uma geração hoje com 20 anos estão pegando os anos 90. Então tem essas questões. Mas a gente vê quando entra, quando a gente faz, por exemplo, todo ano a gente faz o desfile de aniversário de Porto Alegre. Sim. Né? Com apoio do Total, com apoio do BRIC, da IPTC, da Prefeitura. O pessoal da Prefeitura vem vereadores com os carros, tal, com a gente de carona. Então, isso traz alegria. E nas visitas guiadas, cara, vamos trazer as escolas, porque é a gurizada que vai ver isso. E aí eu me lembro que teve acho que foi ano passado que a gente fez, no primeiro semestre do ano passado, a gente botou no mall do shopping e um sócio nosso levou o modelo T23, que é o carro mais antigo, né, 1923, o carro tem mais de 100 anos. E aí os guri, aquele de 10 anos, 12 anos, olhando aquele carro e tem aquela buzininha que tu faz. Então isso é muito legal, né? Então gera alegria. Outra vez também sorteou cartas, né? A gente estava fazendo, acho que era uma ação do Dia dos Pais, se não me falha a memória. E a gente sorteou cartas e sorteamos 15 carros, né, de sócios que queriam participar. Fizemos toda uma ação. Então eram carros antigos de corrida que correram nas pistas antigos, botamos lá, tal. E depois culminou no nosso encontro, que era o terceiro domingo, e fizemos sorteio, que era um pai e um filho, e aí a gente fez um traçado pela cidade. Então esses 15 carros iam levar a criança e o pai, né, por um passeio que durava quase 1 hora pela cidade. Então a gente conseguiu apoio da IPTC, né, por causa da sinaleira. Então essas ações, elas geram alegria. Então não é só, às vezes, né, Sim, que é fundamental tu manter, né, o nosso alcance, digamos assim, é curto, porque a gente é uma associação civil, né, então a gente não tem talvez o poderio de vocês, mas a gente procura fazer essas doações, essas coisas, mas a gente quer também trazer essa alegria, que além da curtição e da renovação do antigo mobilismo, traga essa satisfação, né, para a criança, principalmente, que vê, e às vezes ela vê aquele carro, que uma vez até a gente estava fazendo um desfile,
e passou, talvez eu passei com o meu carro, depois um outro passou, e aí tinha uma criança, olha lá, pai, é o McQueen do filme, do Carlos. Então eles confundem, eles trazem essas coisas assim, que isso é muito legal. Então isso também dá é uma alegria, né? É uma coisa bacana que traz. Então essas são as nossas ações, né, que a gente faz, né? E a gente tem essa preocupação de fazer, tentar uma constância. Às vezes a gente não consegue, né? Porque temos as outras coisas também, cada um também é voluntário ali, ninguém ganha nada, né? Cada um tem seu trabalho, né? Então a gente se reúne no clube, a gente tem estamos em época de eleição, agora amanhã tem eleição, então a gente procura, né, fazer toda a programação do ano e mês a mês ir ajustando para atender essas questões todas que são. Já temos uma parceria. Vamos lá. Mas não é por falta de oportunidade. Claro, a gente está sempre aberto, a gente tem que sempre fazer. Por exemplo, esse ano, né, que esteja nascendo aqui no programa uma parceria que pode esse dar ano frutos, nós levamos, né, o clube, mas o clube é composto de vários sócios que tem, às vezes um tem um carro, outro tem 15, 20 carros antigos e tal. E um dos nossos sócios levou lá no Taquini, em Bento Hospital, o modelo T23, ficou exposto durante acho que um mês lá. Que era o carro do médico, né, que lá de Bento Gonçalves, né? E para mim isso também é representativo porque meu pai era de Bento Gonçalves, né? Nasceu lá, meus avós eram de lá e eles moravam na rua que ficava na frente do Hospital Taquini. Então, nas minhas férias, às vezes de verão, eu ia para lá e eu via o Hospital Taquini. Então, quando veio aquilo, eu achei muito interessante. Então, tem, né? Às vezes essas questões são interessantes. Tu leva para uma instituição um automóvel que vai gerar um fluxo de pessoas que pode atrair para alguma ação que vocês estejam fazendo. Então, isso é muito legal. Essa também. Da parceria, né? Quando a gente trabalha com responsabilidade social, é assim que a gente funciona, né? E a gente sentiu isso quando foi lançar o Instituto. Eu já trabalhava no hospital, eu não vim para trabalhar só no Instituto, né? Eu já trabalhava no marketing e aí fui fazer a campanha de lançamento do Instituto, me apaixonei completamente e pediu transferência. Pedi transferência, todo mundo me dizendo: tá maluca, porque tu tem uma carreira no marketing e eu quero. Aí, por questões do que eu já acreditava, satisfação pessoal, tomada por aquilo. E é muito desafiador e eu gosto muito, a gente gosta muito de trabalhar, né? Então, é um trabalho muito desafiador, mas tem que ter energia, para conseguir fazer acontecer. Mas a gente sentiu, quando foi lançar o Instituto, que a gente tinha essa rede que era importante. A gente estruturar uma gestão e conectar as pessoas. A gente sabia onde estavam as pessoas que queriam doar. Por exemplo, as bolsas de estudo, elas são financiadas por meio de um projeto com a família Ling. A família Ling financia. E a gente faz Instituto Ling. E a gente faz a gestão disso. Então a gente conecta as pessoas, vai para dentro das instituições. E tu falaste, a gente não é tão grande. É importante que todo mundo possa fazer. Claro. Né? Independente da magnitude, do tamanho das ações, é importante que todo mundo tome para si a responsabilidade de transformar o seu meio, né? A sua partezinha. Tantas instituições, né? Eu vi nas tuas fotos ali no Instituto Criança Feliz, né? Conheci a Nara, eu acho que é a presidente, com eles, né? E que faz um trabalho incrível também de ações pontuais, assim, né? Desenvolve diretamente em comunidades. Então, a gente vai se conectando com cada instituição, com cada instituto, e que a gente fica pensando, e daí vem as ideias, né? Como é que a gente pode conectar a minha ação com a tua? A formação de uma rede. É uma formação de uma rede, né? De pessoas do bem, né? Amigos do bem, assim. Exatamente. Muito bem, a gente vai fazer mais um breve intervalo aqui. Em seguida, voltamos com o último bloco do Ponto de Conexão, falando hoje sobre a importância da solidariedade. Fique com a gente e já voltamos.